Olá a todos, me chamo Jaceline Formigoni, sou engenheira agrônoma e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da deficiência de fósforo nas plantas. Bom, eu decidi preparar essa aula a partir de uma pesquisa que fiz recentemente na plataforma do YouTube, na qual eu percebi que há uma escassez de conteúdos que abordassem esse tema de uma forma mais detalhada e aprofundada, especialmente do ponto de vista fisiológico. Pensando nisso, eu estruturei essa aula de uma maneira mais didática possível, dividindo o conteúdo em partes, para que eu conseguisse trazer uma explicação que não se tornasse tão extensa e cansativa. Por este motivo, as nossas aulas elas terão em torno de 10 a 15 minutos cada vídeo. Ao longo dessa aula, nós vamos abordar a origem do fósforo, fazer uma breve introdução sobre a sua importância e, em seguida, vamos discutir as suas formas de absorção, transporte e redistribuição deste nutriente. Bom, para iniciarmos, o fósforo ele é considerado um recurso natural finito, ou seja, não renovável, de origem geológica, formado ao longo de milhões e milhões de anos a partir de rochas fosfáticas. A agricultura moderna depende fortemente dessas rochas para a produção dos fertilizantes fosfatados. No entanto, as reservas mundiais de fósforo elas estão concentradas em poucos países, o que torna esse nutriente economicamente muito caro para a aquisição do produtor. O fósforo ele é considerado um elemento essencial para as plantas, ou seja, ele não pode ser substituído por nenhum outro elemento, porque a planta ela necessita dele para que ela consiga completar todo o seu ciclo de vida. Por isso que nós falamos nutriente essencial, que se é essencial, ela não sobrevive sem ele. Além disso, o fósforo ele também atua nos processos estruturais metabólicos e energéticos, como o ATP e NADPH, assunto que nós iremos abordar em uma próxima aula. Essencial também para a fotossíntese e a transferência de energia na planta. Além disso, ele também é importante para o crescimento das raízes e a formação dos frutos. No solo, o fósforo ele possui alta fixação. Alta fixação pelo quê? Pelos óxidos de ferro e os óxidos de alumínio. Além disso, o fósforo ele possui baixa mobilidade no solo, ou seja, ele se move por meio de difusão. Difusão é um processo de mobilidade muito lento. E com isso, juntamente a alta fixação do fósforo pelos óxidos e a baixa mobilidade devido a ele se mover por meio de difusão, a disponibilidade dele para as raízes é extremamente reduzida. E este problema ele é ainda mais agravado em solos de regiões tropicais. Por quê? Solos de regiões tropicais possuem um alto nível de intemperismo, são solos muito intemperizados. E solos muito intemperizados têm uma grande quantidade de óxidos de ferro e óxidos de alumínio. E uma vez que o fósforo se precipita com esses óxidos, ele não fica mais disponível na solução do solo para que a planta consiga absorver, deixando ali a planta em deficiência. Em relação à absorção de fósforo pelas raízes, é importante destacar que a concentração média de fósforo nos tecidos vegetais ela é menor quando comparada aos demais macronutrientes, que pode estar variando ali, geralmente entre 0,5 a 4 gramas por quilo. As plantas elas absorvem o fósforo exclusivamente a partir da solução do solo. E essa forma, ela ocorre de forma aniônica, sendo fortemente dependente do pH do solo, como a gente pode observar aqui nessa setinha. As duas principais formas que a planta absorve o fósforo são a dihidrogeno fosfato e a hidrogeno fosfato.
sendo que a forma predominante é a de hidrogeno fosfato, ali em solos de baixo pH, e a hidrogeno fosfato ela só vai ser requerida pela planta em situações de solos com alto pH. Aqui eu trouxe uma tabelinha que a gente pode observar as concentrações dos macronutrientes na parte aérea de algumas culturas. Aqui temos o girassol, e quando a gente compara, por exemplo, a porcentagem de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, a gente vai comparar com o fósforo, o girassol ele teve 1,74%, o potássio 3,47%, o cálcio 1,68% e o magnésio 0,73%. E o fósforo, a concentração dele foi apenas de 0,08%. Aqui é só para a gente ter uma visualização de como que a concentração de fósforo nas plantas é menor quando comparada aos demais macronutrientes. Esse gráfico aqui, ele demonstra para a gente que a forma química do fósforo na solução do solo, ela depende diretamente do pH, como a gente pode estar olhando aqui. Em condições ácidas, o que vai predominar é o dihidrogeno fosfato, o H2PO4-, enquanto em pH mais alcalino, a forma predominante ela passa a ser o hidrogeno fosfato, o H2PO4-2-. Essa mudança ela ocorre devido ao equilíbrio da dissociação do ácido fosfórico. E para que esse fósforo ele seja absorvido pelas plantas, os ânions fosfatos de hidrogeno fosfato e hidrogeno fosfato, eles vão se deslocar inicialmente pelos espaços intracelulares das raízes, por meio de difusão, como a gente pode observar nesse esquema bem aqui, nessa imagem. Um processo que ocorre de forma passiva. Até alcançarem a membrana plasmática da célula, da epiderme e dos pelos radiculares. Como a concentração de fósforo no interior da célula ela é muito maior do que na solução do solo, a sua entrada ela ocorre por transporte ativo, tendo ali um gasto considerável de energia. A planta ela possui dois sistemas principais de transporte. O sistema RATs, que é um sistema ali de alta afinidade, que ele é ativado quando a disponibilidade de fósforo no solo ela é muito baixa. Ele apresenta ali alta eficiência e permite absorção mesmo em concentrações muito reduzidas, que ali é fundamental para regiões de solos tropicais, que são pobres em fosfatos. Já o LATES, sistema LATES, ele é de baixa afinidade. Ele atua quando a concentração de fósforo no solo ela é alta. Então, ele é um sistema menos eficiente e ele funciona somente quando o nutriente ele não é limitante. Assim, em condições naturais de deficiência de fósforo, o que vai predominar é o sistema RATS, ali, garantindo a absorção eficiente do nutriente. Depois que o fosfato ele entra na célula radicular pelos transportadores específicos, o RATs ou LATs, ele precisa ser direcionado para os tecidos condutores. E esses tecidos condutores, esse deslocamento, ele segue o cilindro vascular, onde o fósforo ele pode ser carregado para o xilema. A gente pode observar que o fósforo ele vai ser absorvido da solução do solo e vai ser transportado pelo xilema. No xilema, o fósforo ele é transportado ali junto com a seiva, acompanhando o fluxo de transpiração de água que é impulsionado, acompanhando o fluxo
de água, que é impulsionado principalmente pela transpiração da planta. Esse fluxo ele é ascendente, que vai levando ali os nutrientes das raízes para as partes aéreas. Em relação à sua redistribuição, uma característica que é importante do fósforo é a sua alta mobilidade na planta. Apesar de que no solo o fósforo ele não tem alta mobilidade por se mover por difusão, na planta é totalmente diferente, ele é muito móvel dentro da planta. Isso significa que ele não vai ficar preso em um único órgão, ele pode ser redistribuído conforme a necessidade metabólica. Essa redistribuição ela ocorre principalmente via floema, né, que transporta ali os assimilados e os nutrientes para os chamados órgãos de dreno, que são o quê? As folhas jovens, as raízes em crescimento e as estruturas reprodutivas. Em situações de baixa disponibilidade de fósforo, a planta ela vai intensificar essa remobilização interna. Ou seja, ela vai direcionar o fósforo das folhas mais velhas para as folhas mais novas, que são os tecidos metabolicamente ali mais ativos. Isso vai explicar porque muitas vezes os sintomas visuais eles vão aparecer primeiro nas folhas mais velhas do que nas folhas mais novas. Porque quando a planta ela entra em deficiência, ela vai ativar esse mecanismo, né, para tentar suprir a deficiência de fósforo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção de todos. Já irei postar essa nossa aula. E na próxima aula, na parte 2, eu estarei abordando com vocês em relação às funções mais importantes do fósforo. É isso. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.